Vamos abrir, queridos, em Provérbios. Nós vamos ler 2 provérbios. Provérbios 17, verso 3. E depois Provérbios 27, verso 21. Esses 2 provérbios falam sobre nós guardarmos o nosso coração. Querido, guarde o seu coração. Provérbios 17, verso 3. Diz assim: o crisol é para a prata, e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. O crisol prova a prata, o forno prova o ouro, mas o Senhor prova o nosso coração. E agora o segundo texto, Provérbios 27, verso 21, diz assim: o crisol é para a prata, e o forno é para o ouro, mas o que prova o homem são os elogios que recebe. O crisol é para a prata, o forno é para o ouro, mas o que prova o homem são os elogios que recebe. Que a palavra de Deus frutifique na nossa vida, amém, querido? Querido, guarde o seu coração. A popularidade tem matado mais profetas que a perseguição. Quantas pessoas eram uma bênção, até que ficaram bem-sucedidas, vitoriosas, ricas, famosas, cheias de visibilidade. Mudou o coração da pessoa. Mudou o coração da pessoa. Em Isaías 14 está escrito que Lúcifer, o coração dele se exaltou, e ele começou a dizer: eu vou subir acima das estrelas de Deus. Fala que ele disse isso no coração, e ele foi expulso da presença de Deus. Então, queridos, nós temos que guardar o nosso coração. Quantas pessoas eram cheias de luz, cheias de alegria? Quantas pessoas eram frequentes nas reuniões, envolvidas, ajudavam os outros? Aí a pessoa ganhou um dinheiro, comprou uma casa no campo, uma casa na praia, já vem só quando quer no culto de domingo. É uma vez por mês. Agora eu vou uma vez por mês, porque agora eu tenho que usar meu apartamento no litoral, na Ribeira, São Lourenço. Então a pessoa muda por causa de uma propriedade. Olha só, o coração da pessoa está na propriedade. Olha o que aconteceu com a Betina, meus irmãos, por exemplo. Mudou a vida da menina. Eu tenho 22 anos e tenho mais dinheiro que você vai conquistar na tua vida. Que Deus abençoe a Betina. Queridos, olha para mim. Claro que eu estou brincando, mas o que eu quero dizer com vocês é o seguinte: quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Claro que eu estou brincando, mas tem gente que é assim. Tem gente que é assim. A pessoa, ela era legal, ela era simples, aí ela ganhou uma promoção no trabalho, já mudou a cara. Não conversa com ninguém, a pessoa já fica nojenta. Meus irmãos, vamos converter em nome de Jesus. Jesus deixa a gente mais simples. Quanto mais você está perto da presença de Deus, mais simples é de lidar com você. Você não é uma pessoa complicada, nojenta, cansada e cansativa. Então, preste atenção, esses textos que nós lemos juntos, tem 2 coisas que eles não estão falando. Primeiro, ele não está falando que o elogio, que o sucesso tem problema. Não é isso que o texto está falando. Não é mesmo. Pelo contrário, a Bíblia fala a importância de elogiar. A Bíblia mostra que, inclusive, é um dever elogiar. Honra a quem honra. É um dever bíblico que muitas vezes nós negligenciamos. Nós somos bons de falar mal das pessoas. Nós somos bons de falar mal. Aliás, eu disse pela manhã, você quer saber quem é uma pessoa de verdade? Não escute o que os outros dizem dele. Escute o que ele diz das pessoas. Nós temos uma fama que nos precede. Aí, quando você sentar do lado da pessoa, começa a escutar o que ela fala dos outros. Ela vai revelando quem é ela, o que ela é. Então, nós somos difíceis às vezes de elogiar. Eu contei aqui de um homem que ele virou para a esposa dele e falou assim: mulher, eu estava pensando aqui e eu cheguei a uma conclusão. Quando eu fiquei gordo, você estava do meu lado. E quando eu fiquei careca, você permaneceu aqui firme do meu lado. Eu lembrei que eu fiquei doente e você estava do meu lado. E eu fali aquela vez e você estava do meu lado. Eu estava pensando, você me dá azar. Eu estava pensando, esse homem, ele merece ir para o inferno, meus irmãos. Esse homem,
A pessoa de difícil... Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? A pessoa de difícil convivência, a querida convive com a pessoa difícil de viver, atura o sujeito, faz as coisas com o sujeito, e ainda tem que ouvir isso. Isso existe na vida real, gente assim, gente ingrata. Então a Bíblia fala que é um dever elogiar. Os pais precisam elogiar os filhos. Está vendo que a Graça é a nova mamãe? Os pais, eu falo, a Maria, ela mostra um desenho para mim, eu falo, que bonito, filho, é por aí. Segue nessa direção. Por quê? Porque o filho, ele precisa da aprovação do pai. Como é que ele vai saber se ele está fazendo a coisa certa ou não? Então, ele precisa do feedback. Isso é um princípio elementar de liderança, basilar. O liderado, ele tem que ter o patrão de uma empresa, o diretor de uma empresa, com seus colaboradores, com os seus funcionários. Ele precisa dar feedback para o colaborador ter critérios de saber se ele está certo ou não. Então, primeiro, o problema não é o elogio, quando estão entendendo? O problema não é o elogio. Aliás, a gente está vendo que está faltando na nossa vida mais generosidade de reconhecer o valor das pessoas. Nós somos bons de exigir dos outros o que nós mesmos não fazemos. Nós somos bons de ficar exigindo reconhecimento, mas você é o primeiro que não reconhece o valor de ninguém. Não reconhece o valor dos seus pais, não reconhece o valor de quem te ama, que está ali com você. Quanto mais cedo você identificar quem está ali do teu lado, não importa a situação, você vai se poupar de muito sofrimento desnecessário na sua vida. Quando você para de colocar expectativas nas pessoas erradas, quem é uma pessoa constante na minha vida, que sempre esteve ali, essas são as pessoas que você tem que valorizar. Essas são as pessoas que você tem que verbalizar, demonstrar o teu amor. Eu amo, ele sabe que eu amo. Sabe nada, você precisa demonstrar o teu amor. Então o apóstolo Paulo fazia isso. Em 1 Coríntios capítulo 11, a instrução da ceia do Senhor. Ele elogia o que tinha que elogiar no verso 2. Olha, eu elogio vocês porque vocês são fiéis às tradições que receberam. Mas quando chega no verso 17, ele não elogia. Mas isso aqui não dá para elogiar. Então, saber elogiar na hora de elogiar e não elogiar na hora que precisa de uma advertência, de uma exortação ou de um conselho, dependendo do seu relacionamento com a pessoa. Isso é um princípio que está faltando demais no Brasil. Escrevi o texto do G1 hoje, foi sobre isso. Lágrimas brasileiras. A nossa incapacidade de separar as coisas. Que é a primeira coisa que acontece na Bíblia. Disse Deus, haja luz e houve luz. É o princípio elementar da racionalidade, é separar as coisas. As coisas funcionam assim, senão não tem como pensar. Não existe pensamento, não existe comunicação sem discriminação no sentido conceitual. Nós precisamos colocar cada coisa no seu lugar. Quem eram os maiores adversários de Jesus Cristo no seu ministério? Os fariseus. Não era? Era. E Jesus elogiou os fariseus. Olha, o que eles estão falando está certo. O que está errado é a vida deles. Eles não praticam o que eles fazem. Mas o que eles estão falando está certo. Ai, Jesus, mas eles são fariseus, não dá ibope. Não, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu que sei o que é verdade. Eu sou a verdade. E Jesus disse sim, sim. Não, não. Quantos estão entendendo? Faz sentido? Faz sentido? Faz sentido? Meus irmãos, nós temos que ser assim. Aí você não. A pessoa pode até ter uma vida que você não concorda com a vida dela, e a pessoa está falando a verdade, está falando mentira. Não, quem está falando mentira é você. A pessoa está falando a verdade. Quem está entendendo, meus irmãos? Nós precisamos, então, primeiro, entender que o elogio é uma bênção, ele é um dever, e nós devemos ser mais fiéis, mais honestos, mais sensatos como servos e servas do Senhor, de reconhecer o valor das pessoas, de parar de reclamar de tudo. Eu contei aqui de um jovem que eu tentei arrumar um emprego para o menino 4 meses desempregado, e o menino tinha um currículo bom, porque tem gente que você quer ajudar, que também a pessoa tem que se ajudar para a gente ajudar ela. Uma menina um dia não conseguia emprego, eu falei, deixa eu ver seu currículo. Aí estava lá o e-mail dela, gatinhamimosa@hotmail.com. Eu falei, filha, você nunca vai conseguir um emprego de direito, você tem que primeiro, o teu e-mail é o teu nome, ponto, sobrenome, qualquer coisa, esse é um e-mail profissional. Esse menino não, o currículo do menino era quase um general de guerra norte-americano, o menino tinha medalhas, falei, cara, aí eu comecei assim, 4 meses, o cara desse, né, eu pensei, o que está acontecendo? O cara tem um currículo bom. E eu procurei o primeiro empresário na igreja e falei, olha, tem esse jovem aqui na igreja, no período que eu pastoreei em Belo Horizonte. Eu falei, esse jovem aqui, olha só, ele está precisando de um emprego. Poxa, não custa nada você
ajudar, a sua empresa é grande, aí emprego, não dá, o outro não deu, até que um dos empresários lá abriu o jogo comigo e falou: olha, Davi, esse cara, o problema dele não é aqui na igreja, ele está queimado em Belo Horizonte. Por quê? Ele saiu dos outros empregos explodindo as pontes, ele saiu dos outros empregos falando tão mal do ex-patrão, da ex-trabalho, ele fala tão mal de todo mundo que ninguém quer esse tipo de pessoa por perto, ainda mais numa empresa que você está lidando ali com coisa séria, lidando com gente, sabe, é difícil construir as coisas, é muito fácil destruir as coisas. Eu dou um pontapé que eu quebro esse negócio aqui. Quanto tempo para fazer uma tela dessa aqui, fazer um microfone desse aqui, é só soltar que eu quebro. Então, queridos, as pessoas que têm um pingo de responsabilidade vão saber valorizar. Jesus nos ensinou isso. Não dê pérolas aos porcos, não dê o que é sagrado aos cães. Se você não valoriza as pérolas que Deus deu para a tua vida, quem vai valorizar? Então, queridos, número 1, não vamos ser essas pessoas que só reclamam de tudo. Vamos elogiar alguém, amém? Faz um elogio para o irmão, um elogio espiritual aí, né? Já a pessoa é feia, às vezes fala: ó, você é feia, mas é cheirosa, fala alguma coisa aí. Faz um elogio, não custa você fazer um elogio para alguém. Olha que coisa boa, faz um elogio. Olha aí, fala qualquer coisa. Faz uma tautologia, olha, o seu cabelo é preto. Fala uma coisa que... Fala: ó, você é careca, olha. Quem quer ser curado aí de chatice em nome de Jesus? Também eu quero que saia a chatice da minha vida. Número 1, não tem problema elogiar. Deus Pai elogiou o Filho: esse é meu menino. Deus falou isso no batismo: esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado, eu me comprazo. Deus elogiou o próprio Senhor Jesus, e todos ouviram a voz do Pai: esse é o meu filho, que eu gosto, que eu fico feliz com ele. Por outro lado, então a primeira coisa que esses textos não estão dizendo, que não deve elogiar. Segunda coisa que esse texto não está dizendo é que você não tem que receber elogio. Você tem que receber o elogio, porque é tão orgulhoso a pessoa que não elogia, que a pessoa que não aceita elogio. O que vem de baixo não vale nada seu elogio para mim. Você me elogiar, quem é você para me elogiar? Tem gente que é uma falsa modéstia, é uma modéstia hipócrita. Ela não aceita ninguém, não aceita um abraço. Não comemora meu abraço, nós comemoramos só o Natal de Jesus. Não. Se você não celebra a tua vida, quem está entendendo? Tem gente assim, gente, é impressionante. Você faz um elogio, não, é mentira, não estou falando a verdade, você está merecendo elogio. É tão demoníaco quanto. É o outro lado da mesma moeda do orgulho. A pessoa não aceita o elogio de ninguém, não aceita o abraço de ninguém, não aceita, sabe, o reconhecimento de ninguém. A pessoa que só quer fazer tudo na força do braço dela. Ela não quer dividir nada com ninguém, ela não quer, sabe, reconhecer a ajuda de ninguém na vida dela. Isso também é errado, esse texto não está falando isso. Você tem sim que pegar lá o seu diploma, mas aí você coloca lá: o único que é digno no seu diploma, você escreve. Você coloca no agradecimento da sua monografia de conclusão de curso: agradeço a Deus, agradeço aos meus pais. Aí você agradece quem tem que agradecer. Você ser uma pessoa que olha que legal, fulano de tal colocou aqui um agradecimento também. Cara, obrigado, isso, toda a glória a Deus. Você ser uma pessoa que não é toda cheia de nome e toque. Saber reconhecer, sabe, com sensatez, com equilíbrio psicológico. Não ser uma pessoa prepotente. Porque alguns, gente, vão ficando tão prepotentes. Ele vai colecionando vitórias. E aí, em algum momento, a pessoa já não aceita nem o elogio dos outros. Ele aceita só o próprio autoelogio dele. É só o próprio beijinho no ombro dele próprio. Eu já contei isso de um menino que colocou um adesivo no carro dele assim: eu me amo, e vice-versa. É o Narciso. Você sabe a origem do mito de Narciso? A origem do mito de Narciso era o cara que estava olhando para o reflexo na água, e ele ficou tão apaixonado com ele mesmo, e ele, nossa, como eu sou top, e ele cai e morre afogado na própria contemplação de si. Por isso que fala narcisismo. É aquela pessoa que tudo é ela, tudo é para ela, só existe ela no mundo. E nem o elogio dos outros funciona. Então, o que esse texto está falando então? Esse texto está falando do nosso coração, amém, queridos? Esse texto está dizendo que a maneira como nós lidamos com o sucesso na vida é uma prova de Deus. É uma prova, e aliás, é uma prova severa de Deus, porque é comparada com o ouro depurado no forno quente. Ela é comparada com o crisol
que purifica a prata. Acabamos de cantar aqui que amamos Deus mais que o ouro, mais que a prata. E o crisol é um instrumento, o forno são instrumentos de depuração, de tirar a escória desses metais nobres, desses metais preciosos, de tirar aquilo que é impuro no metal. Esse texto está dizendo que o sucesso, a vitória, a conquista são provas espirituais na nossa vida. Elas dizem respeito, querido, a revelar o nosso caráter. É no momento que você tem poder, é no momento que você tem influência, é no momento que você está no controle das coisas, é ali que você revela quem é você. É ali que você revela, através das suas atitudes, ações, omissões e palavras, qual é o rei da tua vida. Qual princípio governa a tua vida? É nesse momento. Aí você fala assim, não pastor, mas o sofrimento não é provação. O sofrimento é provação, é a provação mais comum para todos nós. Eu preguei uma vez em Guarapari, tem alguns anos, um sermão que chama Todo Mundo Odeia o Cristão, que foi uma mensagem sobre se sofrer, que sofra como cristão. A Bíblia não fala que o sofrimento pelo sofrimento purifica ninguém, não. Porque tem o sofrimento que você merece o sofrimento. Você não estudou para prova, você merece um zero com compasso, você merece, você se esforçou para merecer isso. Você se esforçou para merecer isso. Estado civil, socorro, você merece, porque você não escova o dente. Tem muitos jovens aqui, então você não faz por onde. Você não faz por onde, não está nem aí com nada. Então, querido, a Bíblia está falando, eu estou preso, estou sendo injustiçado só porque eu furtei. Não, você está preso porque você cometeu um crime, é óbvio. Qual que é o sofrimento que a Bíblia fala? Que realmente a Bíblia fala. É quando você sofre com Cristo, pelo Evangelho. Quando você está ali, é o sofrimento que vai aperfeiçoar o teu caráter, vai você ficar desapegado. Então, o sofrimento aperfeiçoa. Um jovem ouviu essa mensagem lá em Guarapari, quando eu ministrei na igreja metodista. O nome dele é Caetano Maioli, e ele se converteu. Fizemos um apelo de salvação, aquele jovem foi à frente, e aquele momento seguiu-se uma vida transformada. Ele largou o tráfico de drogas. Ele largou, e esse jovem, meses depois, todos os vínculos dele na bandidagem foram mortos, as pessoas morreram. E aí, quando ele recebeu as notícias, ele mergulhou ainda mais e fez seminário, está se preparando, é um pastor na metodista wesleyana. E ele falou comigo assim, Davi, aquele dia da mensagem do sofrimento, eu fiquei olhando assim, eu já sofro de todo jeito, o que adianta eu sofrer e ainda ir para o inferno? Eu vou sofrer com Jesus. Ele falou isso, a minha vida é um sofrimento, a minha vida inteira é um sofrimento, então eu vou sofrer no caminho certo, seguindo os passos de Jesus. Que adianta você correr no caminho errado? Não adianta nada correr se você está no caminho errado. Então, querido, o sofrimento nos ajuda a ser pessoas melhores, mas esse texto está falando de uma aprovação ainda mais aguda, que é a aprovação do sucesso. Que é a aprovação do sucesso. Deus tem tanta misericórdia de nós, que muitos de nós não têm sucesso, graças a Deus. Porque, querido, tem algumas pessoas que não têm a estrutura para estar sentado em algumas mesas. Tem algumas pessoas que não têm estrutura para conversar com algumas pessoas, para conhecer algumas pessoas, para receber algumas coisas na mão. Primeiro que elas já têm coisas na mão e não fazem nada com aquilo que têm, enterram e sepultam talentos. O que você está caçando? O que está na tua mão você desvaloriza, você é o primeiro a não valorizar. Fica sempre olhando. Eu nunca me esqueço, uma ministração aqui da Zoe, quando a Zoe falou assim para a gente abrir a mão. Abre a mão, aí eu abri a mão. Fecha o olho, eu fechei o olho. Aí ela falou assim, Deus vai mostrar o que já está na tua mão e você não valoriza. E Deus começou a mostrar algumas coisas que já estavam na minha mão. Você reclama do contato que não tem, mas o que tem, você não está fazendo nada com ele. Então esse texto está falando, meus irmãos, que nós precisamos estar preparados, com o coração preparado para essas provas da vitória. E eu creio que essa semana tem pessoas que vão ter vitórias aqui. Prepara o teu coração. Prepara o teu coração. O difícil não é José fazer a barba e colocar a roupa de linho fino e o anel do faraó. O difícil é preparar o coração de José. O difícil não é tirar o povo do Egito e colocar na terra prometida. O difícil é o povo no deserto aprender a confiar em Deus, deixar a mentalidade de escravo e ter um coração
que escuta Deus, humilde diante de Deus. É isso que é o desafio. Por isso, queridos, para a gente encerrar aqui, 3 princípios simples para a tua vida, bíblicos, 3 orientações práticas, pastorais para a tua vida, para a gente ter o nosso coração guardado em nome de Jesus. Amém, queridos? Abre a tua mão aí e recebe em primeiro lugar, dependa totalmente de Deus. Número 1, dependa totalmente de Deus. Vamos lapidar teu coração. Número 1, repita comigo: depender totalmente de Deus. Mais uma vez. A última vez, Montião. Em nome de Jesus, amém? Dependa, porque o Senhor prova os corações. É Deus que prova os corações. Está tudo na mão de Deus. Então o jogo já está ganho. Jesus disse, está consumado. O cristão não é um maniqueísta, que está à luta do bem contra o mal. Não existe isso. Não existe assim, o céu está sendo invadido, atire nos demônios. Não existe isso. A batalha foi vencida no Calvário. Jesus destruiu o diabo com o sopro da boca dele, meus irmãos. Porque tem gente que você pensa que parece que tem uma guerra no final do Apocalipse, no Armagedon, Pedro. Parece que no final vai ter uma guerra. Star Wars episódio 10. Não vai acontecer isso. É assim, está todos os inimigos de Jesus do lado de cá. E o exército de Jesus é um exército de contempladores. O exército de Jesus não faz nada. Eles só ficam olhando e glorificando o que Jesus faz. E aí Jesus vai à frente do exército. E é assim. Começou a batalha do Armagedon. Terminou a batalha do Armagedon. Então, meu irmão, presta atenção. O desafio, Marcelo, Débora, Caires, Lucas, vão casar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, o desafio não é... Já foi vencido na cruz do Calvário. Você é filho de Deus. O desafio é você depender de Deus. O desafio é no teu coração é que é a guerra. É no teu coração onde está sendo travada a batalha. Dependa de Deus, não dependa de si. Até quando você vai depender de você mesmo? Dependa do sangue de Jesus. Depender de você mesmo é um desatino, é uma coisa sem sentido. Olha para você, você depende de você. É só você se olhar no espelho. Não tem condições de depender de você. Você não sabe a hora que está com fome, como é que você vai depender de você? Você não sabe nada. Dá desespero você. Próximo sermão, você dá desespero. Esse é o próximo sermão. Então você tem que depender de Deus, que te criou, que te ama. Você não é filho da misericórdia do acaso, você foi amado e desejado por Deus desde a eternidade, meu irmão. Nós cantamos isso aqui. Então, ou você acredita nisso mesmo, ou desiste, então. Creia na palavra de Deus. O que o Pai falou para Jesus em Mateus 3 no batismo? Esse é meu filho amado. O que o diabo pergunta para ele no capítulo 4? Se é filho de Deus. Pecado tem a ver com amnésia espiritual. Deus acabou de falar que eu sou filho dele. A serpente do Éden, o que ela pega e fala? Diz que acharam uma serpente na farm. Essa serpente vai estar caída, essa serpente lá na farm, Paulinho. A serpente fala assim: quando você comer esse fruto, você vai ser como Deus. Mas já tinha falado que a gente é imagem e semelhança de Deus. Quando você esquece a palavra, quando você esquece quem é você, quer dizer, quando você para de depender de Deus, aí você está à deriva de desejos descontrolados e nocivos, como está escrito no final de 1 Timóteo. Você está à deriva da sua própria sorte, aí não vai ter como ter jeito isso aí. Então você tem que depender de Deus, lembrar, peraí, Deus falou que eu sou filho amado dele. Se é filho de Deus, transforma as pedras em pães. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A nossa vida está ligada na palavra de Deus. Aí levou Jesus para o pináculo, está vendo? No pináculo do templo, é um lugar de tentação. Pináculo do templo. Você vai encontrar na Bíblia tentação em toda a arquitetura do templo. Tem tentação no pátio do templo, tem tentação na porta do templo, tem tentação no pináculo do templo. Você vai encontrar em qualquer lugar do templo tentação. Porque Jesus não é tirar a gente do inferno, é tirar o inferno de dentro de nós. E aí, meus irmãos, Jesus está escrito. O diabo mostra todos os reinos da terra.
se você prostrar diante de mim. O inimigo quer te ver prostrado diante dele. E Jesus, só o Senhor teu Deus adorará, está escrito. E o diabo, e aí terminou na cruz, o diabo questiona de novo, usa a boca de alguém lá e fala: se é filho de Deus, salvou os outros, não pode salvar a si mesmo? Se é filho de Deus, desce da cruz aí agora e salva você mesmo. Mas como disseram os antigos puritanos, porque ele não desceu da cruz, nós podemos subir ao céu. Então, meu irmão, número 1, dependa do está consumado de Jesus. Religião é faça isso que vai te ser bem, dê isso e receba isso, faça isso, faça esse sacrifício, pague essa promessa, faça. Evangelho é feito, foi feito na cruz do Calvário por Jesus. Recebe essa palavra na tua vida, meu irmão. Está feito, está consumado. Dá uma glória a Deus aí, irmão do céu. Exalta o Cordeiro de Deus. Querido, o fazer é Babel, nunca vai ter fim essa torre. É uma torre inacabada. Mas Jacó, quando deitou, Deus mostrou para ele a escada que já ligava no céu. Então descansa, dependa de Deus. Dependa de Deus. Essa é a primeira palavra. Abre assim sua mão. Vamos orar por esse primeiro ponto. Deus, queremos depender mais de Ti nesse final de mês de março. Tem pessoas que ainda estão, Deus, presas a coisas terrenas. Queremos depender do Senhor. Cada dia da nossa vida confiar no sacrifício de Jesus, na suficiência do sangue do Cordeiro, no amor de Jesus, em Cristo que tira o pecado do mundo. Deus, olha pessoas que estão ansiosas, nós oramos por pessoas ansiosas, pessoas aflitas, pessoas com insônia, com úlceras, pessoas que não estão conseguindo dormir, que ligam para todo mundo, perturbam todo mundo. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Jesus é quem disse isso. Não andeis. Observe as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros. Contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Basta cada dia o seu próprio mal. Cada dia de cada vez. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém, queridos? Número 2. Segunda orientação bem simples. Prático. Bíblico nesse texto. É: nunca fique deslumbrado. Nunca fique deslumbrado com os elogios. Nunca fique deslumbrado com um título que você ganhou. Você é pó, veio do pó e para o pó vai voltar. Nós não somos nada. A Bíblia nos compara com uma planta que hoje existe, amanhã não existe mais. A Bíblia nos compara com um conto ligeiro que começa a ler o conto, já terminou a história. A Bíblia nos compara como um barco que passa veloz, que você olha assim, ele passou no rio, quando viu já passou. A Bíblia compara a vida com uma sombra, que passa uma sombra assim, que dissipa. A Bíblia compara em Tiago a vida com uma neblina, que agora está aqui e depois não está mais aqui. A vida é algo frágil, a vida é algo... Querido, você escolheu o dia que você nasceu? Não, você não escolheu o dia que você nasceu. A Maria, eu sempre conto essa história, ela um dia perguntou: papai, por que a gente tem 10 dedos? Eu falei assim: eu sei lá, filha. Aí ela: papai, por que eu tenho 10 dedos, papai? Aí tudo que eu posso, eu vou ligando na Bíblia. Filha, você tem que lembrar que tem 10 mandamentos. Então Deus já colocou assim, para você lembrar. Olha que honrará o teu pai e tua mãe é um deles. Olha que legal que é esse daqui, é honrará. Aí ela ficou me olhando assim. Aí eu falei: não sei, filha, para você lembrar que Deus criou o mundo em 7 dias e recriou em mais 3, porque Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou no 3º dia. Ela: melhorou, papai, melhorou. E aí ela saiu. Teve 10 leprosos que Jesus curou, só um voltou. Tá bom, pai. Ela saiu. Eu estou até agora me perguntando: por quê? Eu não sei por que nós temos 10 dedos. Mas tem um que é o autor da vida, tem um que nos criou. Então por que eu não tenho o dedo na testa? Porque Deus fez a gente assim. Por que o braço não sai da nuca? Porque Deus fez a gente assim. A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Ele é o Criador, você é criatura. Não escolhe o dia que nasceu, não escolhe... Você acha que você teria nascido no Brasil? Eu sei que você não queria ter nascido no Brasil. Você teria nascido em Los Angeles. Olha a cara da Maju Trindade, vê se era coisa do Brasil. Eu queria nascer em Nova York. Em Minas Gerais eles falam Nova York. Você não escolhe o teu código genético, você não escolhe a tua família, mas tem um que escolhe. Então, quanto mais cedo você entende a sua limitação, menos você fica deslumbrado com as coisas. Mais você passa a ser agradecido. Você precisa de comida.
40 dias, alguns você morre desnutrido. Água, 3 dias você desidratou, você tem delírios antes de morrer, mas vai morrer sem água. Agora, se você prender a sua respiração por mais de 30 segundos, é perigoso, porque já começa a causar danos no cérebro. Começam a causar danos em neurônios. Por isso que não pode prender muito tempo a respiração. E você, olha a nossa limitação, uma doença, um mosquito que pica você fica doente. Eu escrevi o livro Formigas com o Dr. William Douglas, juiz federal, e um dia a gente estava dando a palestra no Tribunal Superior do Trabalho sobre o livro Formigas. E o Dr. William Douglas estava falando sobre a nossa fragilidade. E ele pegou e falou isso lá. Ele falou, gente, aqui todo mundo é juiz, desembargador, ministro do TST, a nossa caneta tem poder, a gente pode assinar, mas nenhum de nós aqui pode assinar um decreto que um mosquito não vai picar um dos nossos filhos. Está aqui minha esposa Natália. Eu sou cunhado do Giovanni, que jogou no Barcelona, no Manchester City, no Cruzeiro. E o Giovanni me contou esses dias que um amigo muito rico, pensa uma pessoa muito rica, eu estou falando isso na Monte Sião, mas pensa uma pessoa muito rica. Pensa uma pessoa muito rica, Titos. Ele falou assim, Davi, esse amigo meu, aí a filhinha dele bateu o dedo, de 4 anos a menina, a porta, bateu, esmagou o dedo da menina. Presta atenção, levou a menina para o melhor hospital que existe no mundo. E aí, ligou para o Giovanni. O cara não acredita em Deus, o cara não acreditava em Deus, o cara pagou melhor. O médico falou, olha, não tem o que fazer, a gente fez tudo o que tinha para fazer. Aí o médico falou assim com o pai da menina, só um milagre para ela recuperar o movimento do dedo. A gente fez tudo o que tinha para fazer, foi muito forte a batida na porta de casa. E aí ele ligou para o Giovanni. Giovanni, ora pela minha menina, porque o homem falou que só um milagre. Eu lembrei, a pessoa mais perto de Deus que eu conheço é você. E aí o Giovanni ligou, a gente foi lá para uma vigília toda quinta-feira. O Giovanni, meu cunhado, servo de Deus, toda quinta-feira ele faz vigília, vai para o monte orar, e apresentamos esse pedido. A menina está com o dedo perfeito para a glória de Deus. Mas, presta atenção, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Agora, queridos, esse é um testemunho, que quem está na igreja sabe que a gente tem muitos testemunhos assim para contar. Muitos testemunhos assim para contar. Mas esse homem foi tocado por isso. Quando que ele ia imaginar que uma porta batendo no dedo da filha dele ia jogar por terra todo o dinheiro que ele tinha no mundo, a fama que ele tinha no mundo, não servia de nada. Queridos, quanto menos você ficar deslumbrado com as coisas terrenas, foi Jesus que ensinou isso. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. E Jesus falou para não colocar o nosso tesouro aqui na terra, mas no céu. Colocar o nosso tesouro no céu. Colocar o nosso tesouro naquilo que é imperecível. Onde o ladrão não pode arrombar e furtar. Onde, queridos, a traça e a ferrugem não podem corroer e destruir. Abre assim sua mão comigo. Deus, nós não queremos ficar deslumbrados com nada aqui na terra, Senhor. Olha se nós estamos ficando enfeitiçados com alguma coisa, Deus. Olha se nós estamos caindo em algum canto da sereia. Olha se nós estamos, ó Deus, dispersos. Perdoa o nosso pecado, Senhor. Perdoa, Senhor, o nosso pecado. Pessoas que começaram a adorar Mamon. Pessoas que começaram a servir Baal, Senhor das moscas. Pessoas que começaram a servir homens, criar os próprios ídolos. Senhor, quebra isso na nossa vida em nome do Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós nos arrependemos, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Nós queremos contemplar Jesus. Queremos adorar o único que é digno de ser adorado, o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso amado Senhor Jesus. Nós oramos em Teu nome, Senhor. Amém, queridos? Amém, amém? E terceiro e último lugar, querido, abra mão da honra. Abra mão da honra. Recebe lá um abraço, recebe lá um elogio, recebe lá um prêmio, mas no teu coração você lembra toda a glória de Deus. Consagre isso a Deus, entregue isso a Deus, como os anciãos que colocam as coroas deles no trono de Deus. Eles lançam e adoram o único que é digno, porque só tem um Criador, só tem um Redentor, e o nome dele é Jesus. E só Ele é digno de receber honra, glória, poder, autoridade, pelos séculos dos séculos. Cristo é nosso Deus, Cristo é nossa paz. Que abra mão da honra. Jesus nos ensinou esse caminho. Está escrito em Filipenses capítulo 2, verso 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus
era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha o exemplo de Jesus que nós somos comandados a seguir, esvaziar, entregar a honra. Então, queridos, eu estive lá essa semana, em Suzano. Essa aqui foi a lista. Eu fiz o culto de sepultamento junto com os bispos católicos, com o pastor Júlio Vertulo. Quarta-feira eu fui para lá, fizemos uma vigília. O pastor Rogério Quadra, da Primeira Igreja Batista de Suzano, o pastor Felipe dos Anjos, da IBAB aqui de São Paulo, o bispo Júlio Vertulo, da Igreja Cristã lá em Suzano. Teve uma vigília lá, 22 horas. E esse papel aqui é com os nomes dos meninos: Caio Oliveira, Douglas Murilo Celestino, o Douglas da Assembleia de Deus, Cleiton Antônio Ribeiro, Samuel Melquides, o jovem da Adventista, pregador do Evangelho, Caio Lucas da Costa, que eu conheci o Caio e a família dele. Desde 2006 eu prego na igreja do Caio, a igreja do Bispo Júlio, lá em Suzano. E eu tive que sentar ali na cama dele, com o irmão dele, com o Vinícius, com a mãe dele, com a Kelly. A mãe que o filho saiu para a escola e não voltou. Queridos, as professoras, a Marilena, a Eliana, queridos, e aí eu cheguei lá, na hora que eu fiquei sabendo a notícia, liguei, fiquei sabendo que tinham pessoas que eu conhecia ali envolvidas, entes próximos envolvidos. Eu fui lá, na quarta-feira, parei, cancelei as coisas que estava fazendo, fui para lá e fiquei lá, chorando com aqueles pais que perderam os filhos. Na quinta-feira, a minha esposa foi lá para me acudir. Ficamos lá até o final do velório coletivo na Arena Suzano. Queridos, e aí naquele momento de tanta dor, até agora tentando me recompor, naquele momento de tanta dor, queridos, foi a mãe do Caio Lucas que consolou a gente, a dona Kelly, serva de Deus. Ela virou e falou assim: pastor, o meu coração está em paz. Deus, o Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o Senhor. Eu fiquei olhando aquilo. E aí, gente, aí você vê o Brasil, era para estar acontecendo no Brasil agora, um monte de manifestações pedindo paz. Era para estar acontecendo agora, sabe, um monte de gente séria sentando e falando: peraí, vamos baixar o tom. Peraí, a gente pode continuar brigando nas outras coisas, mas isso aqui é muito sério, isso aqui é muito sério, isso aqui é muito sério. Se isso não fizer a gente sentar para refletir o que está acontecendo. A minha vida mudou. Há uns 2 anos atrás eu preguei na Igreja Presbiteriana da Piraquara, lá no Rio de Janeiro, no Realengo, do lado da escola onde aconteceu aquela chacina. Vai completar agora 8 anos. E lá eu conheci o pastor João Luiz, que foi a primeira pessoa que entrou na escola. Lá foram 12 crianças. E aí, queridos, incluindo a Larissa Atanásio, que era uma jovem da Igreja Presbiteriana. E aí, lá tem a ONG agora com as mães, a ONG com as mães, Anjos do Realengo. E ano passado, todo ano tem um culto memorial. Eu tive a honra de ministrar ano passado, lá no Realengo, na escola, com as crianças. E ele foi falando o nome daqueles 12 meninos. E quando falava o nome de cada um, todo mundo dizia: presente, presente. E sabe, outra pessoa que eu conheci, o pastor Leonardo, que perdeu o próprio filho há 1 ano e 5 meses atrás, em Goiânia, naquela outra chacina que morreram 2 meninos. E aí, sabe o que aconteceu? Eu vou encerrar com isso aqui, gente. O pastor Leonardo, servo de Deus, da igreja do pastor João Queiroz, Igreja Batista Renascer de Goiânia, ele pegou agora, quarta-feira, quando ele viu que eu estava em Suzano, já fizemos um grupo aqui, Consolo Suzano, e todo mundo chorando. Ele mandou um áudio para a gente, e falou assim: pastor, olha, eu e minha esposa gravamos esse áudio, que é para você, para o pai que você encontrar aí, o pai que você encontrar, por favor, pastor Davi, eu quero que você mostre essa mensagem. Obrigado, pastor Davi, pela oportunidade. Queridos, meu nome é pastor Leonardo Calembo. Eu sou o pai do João Pedro Calembo, vítima do atirador aqui em Goiânia, no Colégio Goiáses. E eu gostaria, nesse momento, de desejar que o grande Consolador, o mesmo que consolou meu coração, o coração da minha esposa,
estejam com vocês neste momento. Nós estamos consternados e, ao mesmo tempo, solidários à dor de vocês. Foi muito difícil o dia de hoje, mas eu creio que Deus fará um milagre no coração de vocês, igual Ele fez no meu. Eu sou a pastora Bárbara, a mãe do João Pedro, e quero dizer para vocês que, assim como está na palavra, em Salmos 46:1, dizendo que Deus é o nosso refúgio, a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Ele tem sido assim para a gente. Nós temos vivido esses dias, já faz quase 1 ano e 5 meses que aconteceu conosco uma tragédia bem parecida com a que aconteceu aí em Suzano. Mas o Senhor tem nos dado força, tem nos carregado no colo, e nós estamos aqui cuidando dos nossos outros filhos, sobrevivendo. Nós cremos que a mesma força que alcançou as nossas vidas também vai alcançar a vida de vocês. Contem com a nossa oração, contem com o nosso apoio. Nós estamos em oração por vocês. Deus abençoe cada um. Amém, queridos. Continue perseverando, tá? Deus é maior. Um abraço a todos. Só no Evangelho tem isso. Isso é o Evangelho. Quando vocês recebem essa palavra, isso é o Evangelho. Isso aqui redimensiona as nossas picuinhas. Isso aqui redimensiona as nossas asneiras. O nosso pecado, meus irmãos, fica mais feio perto disso. Mas o Evangelho tem sustentado essas famílias. O Evangelho vai sustentar a família desses queridos. É o Evangelho que vai nos sustentar. Abra mão das coisas. Seja uma pessoa mais simples. Querido, guarde o teu coração. Eu encerro com a frase do pastor Charles Spurgeon. Eu jamais ousaria usar uma coroa de ouro na terra onde o meu Senhor usou uma coroa de espinhos. Oremos, vamos ficar de pé. Põe a mão no seu coração. 1 minuto de oração. Faz a sua oração aí. Vamos encerrar agora em 1 minuto. Senhor, guarda o nosso coração. Senhor, nós não queremos mais uma vida fria em 2019. Queremos ser cheios do Teu Espírito Santo. Queremos ser pessoas com um coração maior. Tira o coração de pedra, dissolve os nossos corações frios, duros, corações bestializados. Muda a nossa vida, a nossa essência, a nossa entranha, Senhor Jesus. Será que tem que acontecer uma coisa dessa com alguém perto de nós para a gente acordar? Será que não é possível nós despertarmos dessa sonolência, Deus? Será que não é possível nós acordarmos do buraco que o Brasil está? Com 60 mil assassinatos por ano, Senhor. Desperta o teu povo nessa terra, Jesus. Guarda o nosso coração, querido. Guarde o seu coração, porque essa semana Deus fará maravilhas, querido. Nesses dias Deus pode operar maravilhas na tua vida, na tua casa, na tua família. Mas guarda o teu coração. Chore com os que choram, se alegre com os que se alegram. Há tempo de abraçar, há tempo de afastar de abraçar. Há tempo de rir, há tempo de chorar. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de viver, há tempo de morrer. Tudo está no controle de Deus. Confie em Deus. Se o pastor Leonardo e a pastora Bárbara podem falar, querido, você pode falar também em nome de Jesus. Se eles estão hoje consolando vidas cheias do Espírito Santo, você pode ser usado para consolar vidas cheias do Espírito Santo de Deus. Chega de ter que implorar para você vir à reunião. É você que traz as pessoas para a reunião. Chega de você o tempo inteiro ficar pedindo ajuda e oração. É você que vai começar a orar pelos outros. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus, ergue a sua mão e exalte o Senhor. 1 minuto de louvor agora. Comece aqui, comece agora. Aproveite esses minutos que nunca vão voltar. Aproveite essa unção que nunca vai voltar. É hoje, é agora. É maná sobre a sua vida. É uma porção nova sobre a sua casa. É uma porção nova sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre os seus sonhos. Ressuscita sonhos, Senhor. Ressuscita sonhos essa noite. Guarda o teu coração, guarda o teu coração. Cante.